Olá, gente, boa noite. Mais um Falando com Pegasus, hoje com uma pessoa super especial também, a Thaís Pimenta. A Thaís Pimenta é a maior especialista em terapia de constelações familiares. E hoje nós vamos falar sobre a questão da ancestralidade, né? A vida íntima, a vida dos casais, as escolhas, enfim, uma série de assuntos relacionados com a questão aí, né, das constelações familiares, todo esse mundo aí que eu acho assim que ela para mim representa a maior especialista no Brasil hoje. E eu quero que vocês conheçam ela, eu quero que vocês vejam o quanto que ela tem de conhecimento, o quanto que ela tem de informações para compartilhar com a gente, o quanto que a gente tem para aprender também com ela. Né? Eu já tive experiências muito positivas com o trabalho dela. Então, assim, quero que vocês também tenham essa oportunidade. Daqui um pouquinho ela já vai estar entrando aqui. E que bom que vocês já estão aqui. Olha só, minhas alunas, a Alessandra, a Luísa. Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindas. Muito bem. Eu vou colocar aqui o assunto. Ancestralidade e vida íntima. Ó, a Thaís chegou. Vai ser muito legal a gente poder falar sobre esse tema. Deixa eu chamar ela aqui. Isso, ela já está chegando. Olha o pessoal que está aqui todo dia comigo. Oi, Thaís. Boa Oi, Bárbara, noite. querida, boa noite. Prazer te receber aqui, hein? Ai, eu tava dizendo, nossa, ela Prazer tem é tanta. meu, obrigada pelo convite. Eu tava dizendo, ela tem tanto conhecimento para passar pra gente, meu Deus. Nossa, vai ser muito bom. Thaís, para mim é uma honra te receber. Assim, depois eu vou contar um pouquinho aí pro pessoal também a minha experiência, né, com a questão da constelação familiar, que a gente fez aquela primeira constelação, a primeira constelação na vida que eu fiz foi em Paris, lembra? Sim, Que sim. a gente fez lá e ai, que loucura aquilo tudo, né? Nossa, foi tão importante, tão significativo. Enfim, e hoje estamos aqui, somos Pegasus, né? Para mim foi uma honra Sim. também ter a tua parceria dentro do Pegasus, né? E poder ter o teu conhecimento lá, ter essa troca, né? Queria então te convidar para tu te apresentar, para tu falar para as pessoas quem tu é, como é que é o teu trabalho, né? Assim, conta um pouco desse mundo aí que tu, né, compartilha com tantas outras pessoas que eu acho tão legal, tão importante. Sim, para mim é uma honra, né, estar com você nesse projeto lindo que é a mentoria da Pegasus, né? Fazer o trabalho de conectar pessoas, né? Quem sou eu? Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga, especialista e treinadora em constelação familiar. E eu gosto o meu trabalho é conectar pessoas com a sua essência através de um movimento de leveza, intensidade e amorosidade ao mesmo tempo, né? É assim, o trabalho ele é algo assim muito especial, e ao mesmo tempo assim é difícil a gente escrever em palavras ou descrever sensações, vivências, porque cada um que passa, né, por uma experiência tem algo que acontece dentro de você de forma única, né? E esse é o meu papel, é o meu trabalho, entendeu? É um desafio, mas eu adoro, né? Amo desafios. Sim, e poder, na tua formação, né, Thaís, uma coisa que eu, assim, valorizo muito, né, que tu foi lá para a Alemanha, tu fez a tua formação lá, conta um pouquinho disso, assim, porque eu acho que é tão rico, é tão, né, assim, tu fez uma escolha tão responsável, né, tão competente, tão importante, que eu acho que vale a pena tu compartilhar aqui com o pessoal também.
Sim. Então, assim, primeiro que, como que eu entrei, né, nesse trabalho aí das constelações, né? Eu tinha, ó, minha mãe acabou de entrar, boa noite. Boa noite para Mabel Lembro também, dela. querida. E assim, a constelação, ela me despertou e me abriu assim para um novo mundo, uma nova consciência. E aí eu tive a honra, a oportunidade de fazer a formação aqui no Brasil e na Alemanha. Eu fui para a Alemanha a primeira vez, eu tive duas oportunidades, eu tenho duas especializações lá direto na fonte com Bert Hellinger. Para mim, assim, primeiro que aquela primeira Thaís lá atrás, que estava em formação, achava que existia muitos bloqueios, muitos obstáculos, muitas dificuldades. E a partir do momento que eu entrei nesse campo da constelação, eu vi que, na verdade, existem muitas possibilidades de crescimento, desenvolvimento, mas precisa ter coragem. E, na verdade, nós buscamos, às vezes, segurança quando a gente precisa de coragem. E eu descobri que isso é um dos meus talentos, né? Essa coragem de dar o próximo passo, de seguir. E assim, eu tive a oportunidade de estar lá com Bert Hellinger, fui constelada pelo mestre Bert Hellinger, e para mim, assim, foi um divisor de águas. Né, assim, sabe, uma mudança de 360 graus, mas assim, no sentido de mentalidade, de consciência, de expandir, e aquilo que eu consegui abrir dentro do meu coração, do meu sentir, é isso que eu levo para as pessoas. Por isso que não é algo palpável, tangível em palavras, mas assim, em percepção, em sensação, e nos resultados, né, que isso vai possibilitando. Entendeu? Então, e sabe que eu nunca estudei constelação, porque a gente também, né, a gente não consegue estudar tudo, né? Não dá, né? Mas a primeira vez que eu constelei, né, foi uma coisa que me chamou muita atenção, né, Thaís? Que apareceram coisas que, a partir daquela constelação, realmente começaram a aparecer. E depois que eu me dei conta o que aquilo significava, porque até aparecer na constelação, eu não tinha entendido direito, né? E depois, aos poucos, aquilo foi, né? Foi aparecendo na minha vida, foi se mostrando e eu fui entender, acho que uns 4, 5 meses depois, 6 meses depois. Então, também acho que tem isso, né? Trabalha com outras áreas, né? Isso é muito legal. Sim, E, Thaís, sim. como é que a gente pode, assim, quando eu pensei, né, em ancestralidade, em vida íntima, e a gente poder falar sobre isso, né, eu pensei assim, eu vou aprender com a Thaís, né? Maravilha. Porque eu estudo a linha sistêmica, que é próxima, né, parente, a gente brinca Sim, assim, né? sim. Mas Prima irmã. isso, prima irmã. Mas é uma linha que tem outros pilares, que, né? Então, assim, o que tu poderia nos trazer com relação a isso, sabe? Assim, né? A questão da vida íntima, das escolhas, né? Assim, o impacto dessa ancestralidade, né? O quanto que a gente não tem que negar, a gente tem que acolher, enfim, estou usando termos que eu uso, mas eu quero deixar tu falar, porque eu acho que, né, tu fala muito melhor sobre isso. Imagina, né? Você faz um trabalho lindo, acho que você traz essa visão da sistêmica no sentido da conexão com a constelação. Assim, nós trazemos dentro de nós todas as memórias, as informações dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, dos nossos ancestrais. E nós estamos muito mais interligados na intimidade subjetiva deles do que nós imaginamos. Então, muitas vezes nós podemos ter alguns receios, medos e temores que estão ligados a uma questão que tem a ver com essa ancestralidade. Então, quando a gente dá um olhar de inclusão, quando a gente faz as pazes, né, com essa ancestralidade, é como se a gente tivesse uma leveza de fluir, inclusive dentro de nós, da nossa intimidade, né, e dessa vida íntima, porque eu vou, por exemplo, até trazer
é uma questão ligada a nós, mulheres, quando a menina tá lá, a mocinha, começando a se desenvolver, você tem filhas adolescentes, né? Você sabe como os pais, a mãe começa a orientar sobre cuidado, sobre postura, sobre uma série e como que é esse despertar. E o que acontece? Justamente se aconteceu alguma coisa ligada a uma das mulheres, nesse período, pode ser que essa menina, essa mulher, ter algum medo, alguma sensação de receio, curiosidade que esteja tipicamente ligado até algum segredo ou algum acontecimento inconsciente do seu sistema ancestral familiar. E quando a gente pode falar com mais naturalidade, ampliar essa comunicação, a gente consegue ter um pouco mais de leveza, a gente consegue olhar com uma forma mais inclusiva e, consequentemente, mais acolhedora. Porque às vezes a gente fala, ai, nossa, antigamente a minha mãe, imagina, começou a namorar, mal pegava na mão, já teve que noivar, e já tinha várias curiosidades, e de repente foi e casou grávida. O que é isso? Né? E aí a gente volta um pouco mais na ancestralidade. Nossa, minha avó também. Mas era proibido, não podia, nem o beijo podia. E como isso acontecia? Por isso que a gente tem até uma questão coletiva do que o proibido é mais gostoso, do que o proibido tem um sabor diferente. Da onde vem isso? Né? De que conexões vem isso? Do coletivo, do familiar, e quando eles se interligam, estão dentro de nós, né? Sim, então, nossa, essa questão dos segredos, eu gostei muito dessa tua fala. É algo que a gente nem se dá conta, né, Sim. Thaís, assim, do quanto que isso pesa, do quanto que a gente acaba carregando, né, sem se dar conta, segredos e histórias que às vezes eu costumo pensar assim que existe uma tentativa de mostrar uma certa perfeição que ela é impossível de ser mantida, né? E aí o que acontece? Por isso que o segredo se mantém, porque o segredo ele sempre vai revelar coisas íntimas, né? Coisas, histórias Sim. íntimas, experiências íntimas da família, coisas que de repente não estavam previstas e foram acontecendo porque a vida é assim, né? Ela não é estática, né? Sim. Sim. Sabe uma curiosidade interessante? Eu faço um trabalho também com psicólogos, né? Acabo atendendo, e uma curiosidade em relação à intimidade, algumas, né, me revelaram num determinado momento de alguma terapia, que assim, sobre a sexualidade, por exemplo, o impulso de buscar o marido, de se conectar. Muitas, ai, Thaís, às vezes eu nem quero, eu quero, mas assim, eu não consigo, finjo que não quero. Quando ele vem, eu resisto, mas é quando é muito melhor, muito mais gostoso, né? E aí a gente começa a trabalhar, eu falei, como que é essa questão será que não é um padrão de mulher não pode ir, que a mulher não pode ter esse impulso, ter essa vontade, uma falsa crença, porque a palavra crença vem de crendices, né? Quem é que disse isso? Ou aonde que está essa ligação? Será que não é hora da gente desatar esse nozinho para poder ficar mais leve? E aí parece que não, mas isso é totalmente meu, eu nunca falei para ninguém, né? É a primeira vez que eu falo num ambiente que é assim, ainda bem baixinho, tipo, para quase não se ouvir, sabe? Falando. Isso tem a ver com a intimidade e com a ligação ancestral. Então, tabus, receios, né? Que está ligado a esse desenvolvimento, essa liberação de uma intimidade mais leve, né? A gente poderia dizer. Opa, A gente será que travou? chama no divã com elas, né? Então sou eu e uma outra profissional, né? Ela não é psicóloga, e é a Alessia, né? E a gente faz um trabalho, e a gente trabalha muito essa questão da permissão. E o que aparece é exatamente isso, né? O quanto que a gente realmente aprendeu
senão elas vão ser encaradas como alguém que não tem valor, né? Como alguém que não se dá o respeito, alguma coisa assim. Quando a sexualidade é uma coisa que existe já desde que a gente nasce, né? Eu não sei se a constelação familiar também enxerga assim, mas a Sim, sexualidade, ela existe desde sempre. Ela só vai se transformando, se desenvolvendo, né, ao longo da nossa jornada na vida, né? sim. Então, enquanto tu é criança, tu tem, né, uma sensação gostosa. Depois é que tu vai aprender o que que é o prazer genital, o que que é o prazer sexual, né? O que que Sim. isso tem a ver, né, com o adulto, né? Com aquilo que o adulto pode vivenciar, né? Sim. Então, assim, o Bert Hellinger nos diz que, assim, a relação, né, do homem e mulher é, assim, é a maior intimidade, eu acredito que é mesmo, e é o maior ato de amor que pode ter. E nós nascemos, fluímos através disso, né? Então, assim, a gente tem que olhar com encanto, com beleza e com maturidade também. Mas é igual você falou, tem as fases do desenvolvimento, né? Isso. Ele fala muito sobre amor, não fala? Essa questão Sim. da escolha do cônjuge também, não fala, Thaís? Sim, então, assim, a gente tem alguns aspectos que a gente pode falar que é bem interessante. Nessa questão da escolha, né, do companheiro, da companheira, do parceiro ou da parceira, o Bert nos diz que num primeiro momento ele é muito parecido com a nossa mãe. E a relação que a gente desenvolveu e tem com a nossa mãe, isso vai ser espelhado na relação afetiva. E olha que interessante. E a mãe, segundo Bert, é a nossa conexão com a vida, né? Uhum, E isso. aí, então, por isso que quanto melhor nós estamos nessa ligação e esse respeito e essa aceitação com a mãe, fazendo as pazes, né, com a figura da mãe, porque a gente tem a figura da nossa mãe internalizada, a figura da nossa mãe como ela é e das relações como elas puderam ser, né? E Uhum. aconteceram. E se a gente e nós vamos inconscientemente ou não encontrar isso nos nossos parceiros e parceiras, né? Assim, ao longo da vida. E é muito interessante como a gente percebe, eu que também trabalho com casais, vejo assim, faz muito sentido, sabe? A prática, olhar. Mas assim, essa informação, gente, não é para pesar, mas é para a gente ter esse olhar de inclusão e de aceitação. Ah, então, poxa, eu não falo com a minha mãe, não gosto, tal, mas eu me dou muito bem com o meu marido. Será? Né? Como que é esse se dar muito bem? Ah, ele faz tudo o que eu quero. Ah, ele faz tudo o que você quer, se ele não faz o que você quer, então não tá bom? Ah, então tá. Então, assim, existem muitas coisas para serem olhadas, né, nesse sentido. Mas uma coisa sobre casais que é interessante, uma relação homem e mulher é assim: quando um casal se relaciona, é uma comunidade de destinos, por exemplo. O homem olha para a mulher e ajuda a mulher naquilo que ela tem dificuldade, consciente ou inconscientemente, e a mulher olha para o homem e auxilia o homem naquilo que ele tem dificuldade, consciente ou inconscientemente, né? E à medida que eles podem se despedir um pouco da questão dessa ancestralidade, às vezes até assim, romper, né? Olha, eu respeito, mas na minha vida eu quero fazer diferente, eu quero ter outras opções, eu quero ampliar. Então, assim, é respeitar ou se conectar com a ancestralidade, não é a gente seguir assim, sabe? Fazer igual eles, muito pelo contrário, é respeitar que no tempo deles era de uma forma e no nosso, nós com respeito podemos fazer algumas coisas diferentes e honrar aquilo que já foi feito antes com mais leveza, né? Ai, tu falando uma coisa muito importante, que as pessoas sempre me perguntam, né? E sempre querem saber essa coisa de honrar, né? Quando eu entendo isso, né? Mas como é difícil a gente trabalhar isso com o paciente, né, Thaís? O que que significa o honrar dentro da constelação, dentro dessa questão da ancestralidade? Então, honrar significa. É,
se conectar. Em alguns momentos a gente tem um honrar negativo e um honrar positivo, né? Inconscientemente, ou honrar negativo. Inconscientemente ou consciente, repetir um padrão, uma dor, uma dificuldade. E aí eu vou contar uma questão ligada a um honrar inconsciente. Então, é uma moça, né, uma história, isso do livro do Bert. Uma moça, ela tinha ataques de agressividade, então ela ia com o marido, ficava nervosa, irritava, até ia ser bem agressivo com ele. E aí, dentro de uma constelação, foi buscar, ela foi fazer uma constelação, o que foi identificado? E o marido, ele era tranquilo, sabe, super entendia, acolhia, mas se sentia assim, sem forças. E aí, o que foi visto? A avó, os avós dela, o avô, ele traía a avó, tinha uma vida dupla, vamos dizer assim. E a avó sabia, fingia que não sabia e se calava. E assim eles passaram uma vida. E toda aquela raiva, aquela frustração dessa avó contida, ela, por amor, se conectou e estava honrando essa avó com essa fúria. Então, de onde vinha aquela fúria, aquele sintoma, aquela agressividade? Não era dela. Então, era algo que estava ligado a essa ancestralidade, que era, na verdade, essa fúria da avó. Num processo, num trabalho de constelação, é que é onde a gente vai deixar fluir, e algumas coisas podem ir para o seu lugar, outras podem simplesmente serem desligadas, né? Cada vivência é única, né? E aí ela deixou com a avó dela, o que pertencia à avó dela, a frustração, a raiva, aquela sensação de impotência. O marido também estava sentindo, porque a avó se sentia injustiçada e os dois estavam ali honrando, né? Um segredo velado de casal, que era de 2 gerações, né? Não da mãe, mas da avó. Tá. Isso é um honrar negativo. Negativo, tá. Eu agora entendi. E o positivo? E um honrar positivo pode ser justamente isso. Olha, teve relações tóxicas, a partir desse momento eu vou fazer algo bom. Eu não vou julgar nem os homens, nem as mulheres, nem os homens por ter o ato de trair ou não, nem as mulheres por não ter uma ação, e eu vou fazer algo bom, ou seja, eu vou ficar no meu lugar. E eu vou me permitir amar e ser amada, vou me permitir ser plena. Isso é honrar. E é honrar a força das mulheres, honrar a força dos casais, a força de como que é esse fluir da vida, entendeu? Honrar negativo e a gente buscar justiça, buscar soluções, buscar entendimentos aonde não tem. O passado, ele não precisa de solução, ele só precisa de aceitação. Nossa! É forte, né? Ai, muito! Tô aqui, assim, assimilando, né? Porque é tão... Porque esse honrar negativo, né, Thaís, assim, nossa, me faz pensar em muitas coisas, né? Às vezes né, então daqui a pouco, assim, teve alguma coisa lá na minha ancestralidade onde não viveram plenamente, né? Essa questão da vida íntima, conjugal, do casal. E aí eu não me permito, né? Que era o que a gente estava falando antes, porque senão eu vou estar me sentindo rompendo com aquilo que... Não sei se é o termo, entende? Mas assim, rompendo com aquilo que está determinado, entre aspas. Não sei se é determinado. Assim, esse rompendo é não pertencendo. Para pertencer a essas mulheres, eu tenho que ter, a esse sistema familiar, eu tenho que ter essa sensação de... Imagina, olha só o exemplo dessa moça, né? Ela tinha um casamento, era amada, respeitada, e como se ela não pudesse pertencer, porque essa avó aconteceu essa situação. Como que eu vou estar plena? E vinha, então, é uma ligação inconsciente, que isso fique claro, né? Porque o sistema familiar, né, é um organismo vivo, onde a gente tem essas relações que se conectam igual o Wi-Fi. Só que a partir do momento que a gente tem um sintoma que nos traz um peso, um comportamento, a gente pode olhar e deixar com cada um de fato o que é. Mesmo que a gente não tenha essa consciência, é possível liberar, né? Então, assim, é desatando esses nós. Uhum. Sim, e esse honrar positivo é eu poder enxergar que talvez aquela família viveu, né? A minha avó viveu daquele jeito,
mas que eu posso me sentir incluída, que eu vou me sentir incluída também se eu honrar e não seguir aquilo, né? Sim. Eu posso fazer escolhas diferentes, eu posso tomar consciência, não sei se é tomar consciência a palavra, mas né, eu vou me movimentar honrando positivamente, no sentido assim de, bom, que pena que tu viveu isso, né? Mas eu faço parte dessa história, essa história faz parte de mim, mas eu vou viver outras coisas. Uma das coisas que o Bert ensina é assim, é olhar para essas histórias, para as dores, da ancestralidade de falar, olha, eu vou fazer algo bom com isso, então eu vou incluir, né? Não é o incluir de tentar entender, ai, mas era assim, era assado. Isso faz parte, isso tem. E será que faz parte só da história da avó? Será que não faz parte meio do padrão dos relacionamentos dos casais? Porque é algo que é tão comum, é um padrão tão comum, e não é lá da ancestralidade de outros tempos. Na atualidade, isso é muito comum. Vem com uma nova roupagem, de uma nova forma, mas é. Então, se a gente olhar e dar essa inclusão, é fazer algo bom e se apropriar da força no aqui e no agora. Porque, assim, a grande força da constelação é trazer a nossa força, a nossa atenção para o fluir do hoje, do agora. Não tá lá no ontem e não tá no amanhã, né? Mas no aqui e no agora. Nossa, sim. Olha só, tem uma pergunta da Caroline. O que a constelação diz das uniões estáveis onde não há casamento civil ou religioso? Nossa, vai ser polêmico, hein? Porque o É, Bert pois é, eu nem assim, sabia que se falava alguma coisa sobre isso, enfim, vamos, então, tô assim, aprendendo. união estável, na verdade, é um casamento, né? Agora, não falando da parte jurídica, falando de dois casais que resolvem se unir e não oficializar a relação. O Bert diz que eles estão esperando alguém melhor chegar. O É Bert, ele é mesmo? polêmico, né? A gente pode dizer que ele é um dos terapeutas mais polêmicos aí da atualidade, né? Entendeu? Por quê? E olha, se você for olhar alguns casos, dá uma pesquisada, dá uma procurada, alguns casais que estavam juntos, vão casar, tal, tal, e não oficializam. De repente, há um rompimento, e no próximo relacionamento, às vezes é muito rápido essa questão da formalização. Eu, pelo menos, tenho alguns casos bem próximos. Talvez você, assim, não tenha essa associação, né? Porque não tinha esse olhar. Mas, dentro desse viés, é isso que o Bert diz. Interessante, eu não sabia, não fazia ideia. Mas assim, a gente sabe, né, Thaís, assim, que um ritual, ele formaliza, né? Ele, Uhum. né, o ritual, ele concretiza, ele estabelece, né? Então, assim, tem algo que ele... Então, o Bert Hellinger, ele não considera a união estável como casamento. Não é, não é união estável, porque a união estável tem um vínculo jurídico, né? Ele não diz essa questão ligada, porque há um ritual, há uma formalização, porque é uma união estável, os dois vão lá, tal, e eles vão lá e, E não. assim, na parte jurídica. Então, tem sim um comprometimento. Ele Ah, diz tá, nessa questão de morarem juntos. Casamento moderno. Vamos tá. morar juntos, se der certo, a gente casa, ou não vamos ter problemas com as papeladas. É muito comum a gente ouvir isso, né? Então, olha só que interessante, né? Há anos atrás, eu atendi um jovem e era exatamente isso, né? Começou aquela coisa assim, um começa a ir na casa do outro e quando vê já estão morando juntos, né? E aí, Sim. justamente, eu trabalhei com ele a questão de que ele só tinha que morar junto depois de casar, né? Uhum. Até para não, assim, né? Não vi com esse viés, mas assim, agora para mim fazia muito sentido para aquela relação, para aquele paciente naquela época, né? Que ele fizesse realmente um ritual, sabe? Uhum.
por características dele, enfim, assim, ele era muito prático, muito racional, né? Não, eu vou fazer um test drive, aquela história, né? Isso é muito usual hoje, né, Sim, Thaís, assim, essa coisa de, não, vou fazer um test drive, vou ver como é que é e tal. E, na verdade, isso é uma coisa que realmente estabelece um provisório, né? Olha, sim. muito interessante isso, hein? Muito interessante, porque isso também estabelece um nível de entrega um para o outro, não é? Sim, Se a sim. gente está falando em intimidade, né? É um compromisso, né? Olha, eu me comprometo e eu estou aqui através dessa formalização nesse comprometimento. Agora não, vou morar juntos, estamos morando juntos, queremos estar, mas a qualquer momento não temos, não tem essa segurança. É um quê de maturidade, de modernidade, mas por trás disso é o que o Bert olha sempre o campo maior, né? O que tem por trás disso. E aí talvez tem coisas na ancestralidade mesmo, né? Sim. Com Uhum. certeza. E quando esse casal já está há 20 anos? Pode verificar que às vezes é assim, eles têm em questões de conversas, de brigas, sempre aqueles estão esperando mesmo, pode ser que ainda estejam mesmo esperando e falem um para o outro, ah não, quando vamos casar só assim, e vão levando, entendeu? Ah, nossa, eu Tem acho, ali Thaís, isso é uma coisa muito interessante, hein? Eu não sabia. Porque uma é, revelação, hã? uma revelação, né, do É Bert. uma revelação. Não, e essa questão da separação? Ó, o Bruno chegou aqui. Oi, Bruno. Ah, Bruna, querido. A Mabel também estava aqui antes, hein? Não sei se ela está aqui ainda. Eu Sim. dei um oizinho para ela antes, bem quietinha aqui. Thaís, e essa questão da separação mesmo, né? Na minha história, pessoal, eu tenho uma Uhum. separação, né? Já tem mais Sim. de 2 anos e tal, né? Então, assim, e é um processo, né? A separação mesmo é um processo, né? Sim. Então, é que assim, é muito. Nessa questão da separação, assim, a constelação ela não é uma fórmula, né? Pronto, olha, é assim ou é assado. Existem algumas coisas que a gente olha, mas, por exemplo, um dos aspectos da separação que a gente pode olhar pelo viés da ancestralidade, a dificuldade em romper um laço, mesmo quando ele está tóxico, adoecido e não está fluindo. Por que essa dificuldade? Porque está ligado aos padrões, à forma de funcionar, a dinâmica familiar. Na minha família, não tem separação. Na minha família, os casais ficam juntos, aconteça o que acontecer, machuque o que machucar, doa quem doer. E, na verdade, você vai ver quantas relações adoecidas, tóxicas, que uma separação seria uma benção de inovação, de fluir. E aí essa dor de tomar ação pode estar ligada ali a essa ancestralidade, a esses padrões, sabe? É, ó, o Bruno está dizendo uma falsa força, né? É, Exato. sim, Thaís, tem uma linha da minha família que eu fui a primeira a me separar. Tu acredita? Uhum. Olha só. Sim, E agora te ouvindo falar, claro, mas você não lembra, né? Mas em Paris a gente tinha alguns aspectos que foi, né? Visto. foi, claro, claro, foi, lógico, apareceu tudo ali. Nossa, tinha muita coisa. Agora, assim, isso é um romper mesmo, né? Assim, é um Sim. romper de um padrão, de não fazer essa honra negativa, né? Por isso que não é uma Sim. coisa tão simples, né? Eu sempre falo, né, para os pacientes, para os psicólogos, quando eu estou preparando eles também para trabalhar, né? Essa Sim. questão das relações, enfim, né? O quanto que um processo de divórcio ele é trabalhoso, ele é íntimo, né? Ele é sofrido, porque, claro, vai mexer com todas essas questões, né, Thaís?
Sim. Uma coisa interessante para falar sobre casais e separação, o Bert nos diz que a primeira separação ela é mais difícil. Por Ah, exemplo, o primeiro casamento, o primeiro namoro, o primeiro noivado, mas após se romper esse passo dessa primeira separação, os próximos, nas outras relações, parece que cria uma facilidade maior, né? Isso é das experiências, né, da constelação e da forma que o Bert fala sobre os casais também. ai, sem dúvida. Sem dúvida, porque na verdade tu já rompeu com aquele maior padrão, né? E aí eu fiquei Sim, pensando, né, que tu falou da escolha conjugal, né? sim, Dentro da sistêmica a gente fala, né, que a escolha conjugal ela é inconsciente, né? Ela vem para dar conta de necessidades que a gente projeta no outro, que ele vai dar conta e tal, né? E tu trouxe essa coisa da mãe, né? E aí, claro, eu tô sim, aqui, eu tô aqui fazendo uma revisão da minha vida, da minha história, né? Assim, nossa, tem tudo a ver. Ô, Thaís, assim, ó, gente, a Thaís é tudo isso, ó. A gente tá aqui fazendo uma live e ela tá trabalhando as coisas na gente. Parece que ela fala assim para tocar lá no fundinho para ir trabalhando, né? As coisas. Porque o que acontece, né? É, claro, a nossa história, ela não vem sem marcas, ela não vem sem sentimentos, sem, né? Vem com tudo isso, vem com emoções, vem com vivências, vem com histórias de gerações e gerações atrás, né? Então sim. é muito interessante isso mesmo, né? E Sabe sem uma coisa vai. interessante para falar sobre as brigas de casais, o olhar que o Bert nos traz, né? Ele tem uma fala que é assim, o amor à segunda vista, né? Porque, o que é o amor à segunda vista? Porque à primeira vista é uma coisa mais romantizada, do ideal, da persona, daquilo que a gente fantasia. A segunda vista acontece depois das brigas. Por que, que muitos casais não percebem, mas assim, meu, depois daquela briga foi o melhor transo, o melhor namoro, a melhor noite. Por quê? O Bert nos diz que é quando a pessoa tira aquela máscara, aquele papel lá de querer agradar, de querer ser o que o outro espera dele, e é ele mesmo. Olha, eu não gosto desse seu jeito grosso de ser. E ele fala para ela, eu não gosto desse seu jeito tão sensível de ser também. Mas tipo, a gente quer estar juntos, né? E isso tira, isso é o amor à segunda vista, quando você é o que você é. E isso é muito comum a gente ver nas relações de casais. Pô, alguns a gente só tem química. Será que só tem química? Será que não tem alguma coisa que precisa dar uma desligada de padrões de querer modelar o outro, né? Olha, muito interessante isso, porque é muito comum mesmo, no momento aonde a gente também se expressa, né, Thaís? Tu tá falando isso, né? Dessa expressão, né? Às vezes o casal só consegue realmente, ó, a Kelly chegou aqui também. Oi, Kelly. Lindo. Ó, a Aline também chegou. Olha, Ai, que lindo, o pessoal tá gente. chegando. Às vezes o casal só consegue se expressar mesmo, né? Sem medo, numa situação às vezes até mais agressiva, mais sabe assim, e aí depois eles conseguem se conectar de novo, né? Sim. Mas uma coisa interessante, por exemplo, às vezes nos padrões familiares, o que acontece? O casal briga em público e se reconcilia no privado, na intimidade. E as crianças crescem com essa falsa sensação: ai, meu pai e minha mãe só brigavam, tal. E aí, olha o que é passado inconscientemente: só ficavam bem. Aí eles entravam no quarto, depois saía do quarto, estava tudo bem. Aí entra em outras questões, né, muito próprias, mas olha só, o que vai internalizando? Então, um bom casamento, um padrão é brigar, depois acontece alguma coisa e fica bem. Isso vai crescendo e o adulto acaba reproduzindo isso. Não, eu faço super diferente, imagina, eu não tenho nada a ver. E essa história de ancestralidade não é para mim, né? E, na verdade, olha essa conexão inconsciente, mas que se a gente pode olhar e incluir, e por que não ficar bem? Por que não melhorar essa comunicação, esse amor à segunda vista, né? Sim, exato. E às vezes, assim como com relação a essa questão mais da vida íntima, né, da sexualidade, né, Thaís?
não houve uma Sim, educação, né? Da questão sim, emocional e relacional, muito menos. A sim. gente foi vivendo, né? A Esther Pério fala isso, né? Que às vezes a gente espera a tempestade para depois sentar e conversar e alinhar, né? A gente acaba não fazendo aquele contrato, aquela conversa do início, o que que é importante para ti, como é que na tua família viviam os relacionamentos, né? Como é que viviam, né? O que que tu espera dessa relação? Sabe assim, não sei se a gente consegue mapeando isso um pouco antes da relação, na visão da constelação e do Bert, se a gente consegue mapeando isso um pouco, avançar e viver uma vida um pouco mais leve, mais conectada. Sim. É possível, existe uma fala, a gente fala bastante de inteligências, né? Assim, inteligências múltiplas, não, isso não é da constelação, é de outras abordagens. E no aspecto da constelação, traz assim, a inteligência transgeracional que a gente traz dentro de nós. E isso pode ser trabalhado numa constelação, ver quais são os padrões dos casais, dos relacionamentos que fazem parte do meu sistema. Como eu posso fazer algo bom com isso? Como eu posso incluir as dores, os desafios e honrá-los, aceitando, não tendo a intenção de querer mudar, porque a gente não pode mudar, e às vezes é muito comum uma fala assim: a minha mãe tem essa atitude, mas se fosse eu no lugar dela, eu fazia assim, eu fazia assado, porque eu sou .com.br. Será? Será que se você tivesse lá, e aí o que, que acontece? É uma das coisas da constelação que é assim, olha, é bingo. A pessoa vai viver uma situação igual, ou vai fazer 3 vezes pior para mostrar. Isso é uma repetição de padrão pela dor, entendeu? Porque ela vai criar uma situação, porque ela foi levar uma solução para algo que não precisa. Ah, imagina, meus filhos, eu vou educar e eu não vou mandar, eu não vou fazer assim, eu não vou fazer assado. E quantas vezes a gente é mãe, né? Você vai olhar, meu Deus, eu tô fazendo igual, eu tô brigando, eu tô fazendo igual minha mãe fazia, nossa, né? Então, assim, opa, o que, que eu posso transformar nisso? O que, que eu posso incluir sem julgamento? Ai, essa coisa do julgamento assim, é uma coisa muito importante isso que está falando, Thaís, porque muitas vezes esse julgamento ele faz a gente justamente, parece assim que vem aí, marca ferro e fogo, né? Porque acaba que a gente, quando vê assim, tá repetindo justamente aquilo que a gente tanto condenou no outro, né? Perfeito. Olha uma coisa interessante, quando a gente fica revoltado com uma situação, a gente fica dando volta e revolta em torno da mesma situação, sem querer, repetindo e potencializando, né? Nossa, isso porque assim, tudo que as pessoas pensam, não, mas eu me dei conta que essa relação eu não queria que fosse como a minha mãe e o meu pai, ou como, né, na minha história. Como também ajudar esses pacientes a saírem disso, né, Marta? Eu li Marta aqui, porque a Marta mandou um coraçãozinho aqui, né, Thaís? Assim, como sair, né? Como ajudar o paciente a sair, porque aqui nós psicólogos, a gente tem essa tarefa, não é de forçar o paciente, né? Porque isso é uma decisão dele, mas de fazer esse convite para ele pensar sobre isso, né? De um jeito Sim. amoroso, de um jeito cuidadoso, para que ele possa fazer esse movimento de uh, é, buscar outros caminhos. Sim, é assim, quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Isso é uma frase do Bert. Não quer dizer que a gente precisa fazer uma investigação, não é nada disso, mas é a gente se olhar mesmo. E num processo de psicoterapia, a pessoa vai se olhar. Nossa, às vezes eu tenho um senso crítico, assim, com o meu marido, com os meus filhos, e isso me incomoda. Será que isso não está ligado a um padrão, algum aspecto que a gente pode olhar, incluir e transformar ou deixar cada coisa no seu lugar? É claro que tem coisas que são muito pontuais, igual, por exemplo, esse caso que eu dei o exemplo da explosão da agressividade, né? Então, ela estava
repetindo, uma dor inconsciente, uma raiva inconsciente, ela só deu voz, só deu vida àquilo, entendeu? E quanto nós não damos voz e vida a padrões e sintomas e nós não temos a menor noção, a menor percepção. Aham. Sim. Vamos vivendo a vida, né? Vamos olhando muito pouco para a gente mesmo, né? Para o outro, para nossa história, né? Agora ainda é muito grande o número de pessoas que não olham, né, para sua história e acreditam que são assim, né? Não, a minha história começou a partir de mim, né? E na Sim. verdade não, né? A vida da pessoa, nossa, tem muita história aí, né? Tem muita bagagem aí nessa mochila, né? Sim. E olhar, respeitar, e assim, o que, que a gente pode fazer? Por exemplo, você que trabalha com sexualidade, imagine que na sua ancestralidade fossem tabus. Você faz um serviço para a humanidade, fazendo algo Será bom, que ampliando, né? tá aí? Será que é por isso que eu vim trabalhar com a sexualidade, hein? Não sabemos, né? Não saber. Ah, é bom, pois é uma hipótese, né? É uma Sim. hipótese. Ai, será que o povo todo era cheio de tabu e eu vim para quebrar com os tabus, hein? Olha que Nossa! maravilha. Meu Deus! É, agora isso é uma coisa muito interessante mesmo, né? Um dia a gente podia pensar sobre isso mais. Eu podia pensar mais sobre isso. Vai saber, né? Ela tá dizendo aqui a Margarida, né? Vai saber, né? Vai saber, mas Sim. é uma boa. Olha, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, hein? De novo aí cutucou uma pimentinha em mim. Thaís, é, assim, é, claro, em terapia sexual, né, a gente trabalha as questões das dificuldades sexuais, assim, através da questão da terapia sexual mesmo, né, diagnosticando a questão da disfunção, das dificuldades, né, mas a gente trabalha muito a questão do casal, né, assim, que, por exemplo, se a mulher tem uma dificuldade sexual, Uhum. normalmente esse homem também tem, né? Ai, posso Então, contar um caso de uma disfunção sexual masculina? pode. Atendi um paciente muito tempo, né? Um homem, e ele tinha ejaculação precoce. Isso incomodava muito ele e tal. Eu cheguei até um dia fazer uma sessão com ele e a esposa, e a gente foi olhar para esse desenvolvimento da sexualidade. O que, que aconteceu? Ele muito novinho, 13, 14 anos, o pai levou num puteiro, não sei se é assim o nome, e Uhum. obrigou, e aí tinham várias mulheres tal, para ele ter relação. Ele queria se livrar daquilo, ele não queria tá, ele nem sabia o que era. E dali a gente conseguiu identificar um gatilho, tipo, é bom, ao mesmo tempo tinha que se livrar, né? Então, desenvolveu-se uma disfunção erétil, né? A partir dessa iniciação ligada à sexualidade, né? Então, com esse olhar, né? Claro, a gente viu isso dentro de um processo, foi feito um trabalho, né? Com o casal, com a constelação, mas olha ali que dor ali para ele. Ele nunca pôde falar, não, mas o homem tem que ser assim mesmo, tem que ser iniciado dessa forma. Foi um abuso. Olha, é aqui, funciona assim, elas estão assim para você. Entende? Sim, foi uma violência que marcou ele e que está marcada na vida dele até hoje. E eu falo Sim. muito isso para os alunos, né? Essa questão de que a gente precisa olhar além daquela disfunção, né? Quem é essa pessoa? Qual é a história que tem ali? Porque dentro da terapia sexual a gente tem muitas técnicas, né? E a gente Sim, sim, consegue, claro. né? Assim, trabalhar algumas coisas físicas de uma forma muito objetiva e muito prática. Mas nós somos Uhum. psicólogos, né? Então, enquanto psicólogos, a gente precisa olhar quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que está por trás dessa disfunção? Quem é essa pessoa que está né, que está nessa relação, que está com uma dificuldade na vida íntima, né? Que história é essa, né? Sim. Quando a gente olha essa pessoa integralmente, ela até parece que ela é como se fosse, como se os pacientes às vezes chegassem um monte de caquinho, sabe? E a gente vai montando de novo, ajudando aquele paciente a se montar
porque a vida também foi, assim, foi recortando coisas, né? Foi desgastando, foi pesando na vida da pessoa, né? Então, assim, o Sim, quanto que o nosso trabalho também é tão bonito, né, Thaís? É tão sim, importante, sim. tão necessário, né? Thaís, e me conta assim, nós já estamos chegando no final, e é tão Uhum. interessante esse assunto que a gente poderia ficar falando horas e horas, né? Mas queria que tu falasse assim um pouco também do teu trabalho, como é que tu trabalha, né? Eu já fiz constelação contigo online, né? Presencial em Paris, né? Assim que foi uma coisa, acho que eu nunca vou esquecer, né? Aquela experiência que a gente teve, né? E depois continuou, o quanto que aquilo me ajudou assim naquele momento, né? Lá em 2018, né? Então, Sim. assim, fala um pouquinho também, assim, né, para o pessoal que está chegando agora, que de repente não acompanhou, né, o teu trabalho. Não sei se tu está com trabalho voltado para psicólogos ou para outras, né, para pacientes mesmo, para pessoas leigas, enfim, fala um pouquinho disso. Então, ó, o meu trabalho com a constelação, o trabalho que, aliás, que você participou, é um projeto que eu tenho de muito sucesso, que é o Deixe-se Curar, que é Isso. um projeto vivencial de constelação de 3 encontros. Então, nós iniciamos em Paris, né, dando um olhar de Isso. inclusão. O projeto é assim, é um olhar de inclusão para uma dor, para uma situação ou para algo que precisa ser visto, não necessariamente uma dor, mas algo que precisa ser visto e revelado dentro da dinâmica da vida da pessoa, no contexto pessoal, organizacional, corporal, nós não sabemos, né? O segundo passo, onde a pessoa precisa encontrar o lugar dela, ocupar o lugar dela. E por último, para fechar, se conectar na fonte. É um projeto que eu desenvolvi de constelação familiar, que eu tenho a honra de ter, assim, trabalhei muito com vários psicólogos aqui do Brasil e até de fora do Brasil, e foi justamente esse projeto foi o primeiro que eu desenvolvi através do marketing para psicólogos com o querido Bruno Rodrigues, e fui até a Alemanha. Eu consegui fazer o dinheiro, fazer essa movimentação para fazer uma especialização na Alemanha, onde era novos caminhos de cura dentro da constelação, né? E Olha, aí voltando assim, o trabalho com psicólogos não é algo que eu falei, olha, eu vou trabalhar com psicólogos, mas desde que eu me formei, comecei a trabalhar com as constelações, sempre foi o público, o meu maior público. Primeiro que, assim, a primeira constelação que eu fui fazer foi na clínica, onde eu fazia terapia, né, com uma das donas do espaço, e tinha me formado tal, falei, eu queria apresentar o trabalho e tal. E aí foram todos os psicólogos da clínica. Então, minha primeira apresentação, 11 psicólogos, né? E aí, dali nasceu, aí quando eu fui assim, eu fiz o trabalho, foi um domingo, quando foi na quarta-feira, todos estavam no local onde eu fazia um trabalho voluntário, quiseram me conhecer mais. Falei, gente, que impactante, né? Só fiz uma vivência toda tímida, cheia de medos, né? Mas fluiu. Então, acabou nascendo esse nicho de conexão com os psicólogos. Né? Então, eu realizo esse trabalho de constelação, mas não é só para psicólogos, são para pessoas que buscam um bem-estar, uma leveza maior no seu coração e nas suas relações. sim. Ai, que joia. Não, então, eu não me lembrava do nome, mas agora que tu falou, veio assim tudo, né? Essa coisa de ocupar o espaço, nossa, meu Deus. Me voltou tudo aqui, né? Tanto é que nós estamos aqui, né, Thaís? Estamos na Sim, Pegasus, né? Olha que interessante, né? Thaís, eu quero te convidar e convidar os psicólogos que estão aqui também, para quem vai assistir depois, que vai ter a jornada Eros, né? É uma sim, jornada que eu vou estar fazendo para psicólogos e a gente vai estar continuando, a gente vai continuar falando sobre a questão, né, da vida íntima, né, da sexualidade, como o psicólogo trabalhar com essa área, né? Vai ser assim uma jornada muito legal. É uma jornada gratuita e tal. Então tu tá super convidada para participar, vai ser uma honra ter a tua participação lá. E também todas as outras pessoas que estão aqui, né, são convidadas a participar. Ó, chegou a Claudinha aqui também, ó. ah, querida, beijo, Chegou no Claudinha. final, chegou no final. Mas eu queria te agradecer muito, Thaís, porque assim, foi incrível. Olha, esse Falando com Pegasus está sendo tão legal porque eu estou aprendendo coisas
que talvez a gente não tirasse o tempo, né, de aprender uns com os Sim. outros. Então, assim, eu assim fico muito grata, muito agradecida por tu aceitar o meu convite e por disponibilizar mesmo o teu horário, o teu espaço, né, para a gente conversar, para a gente trocar e também para agregar valor para as pessoas que estão aqui, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, é uma alegria, né? Estar com você nessa conexão, você faz um trabalho lindo, né? Eu acho que estamos conectadas a serviço de um propósito maior, né? O grupo, né? Os psicólogos que estão nessa mentoria são projetos lindos, pessoas com um propósito tão especial, né? Eu me sinto muito honrada, né? De estar com vocês, de fazer parte, né? Então, isso é muito bom e poder levar, né? A gente ampliar esse olhar de inclusão com amorosidade, intensidade também, né? Quem quiser conhecer a minha página também, Constelação Thaís Pimenta, podem me seguir aqui também no Instagram, vai ser um prazer. Ai, foi ótimo. Muito, muito, muito obrigada. Gente, para vocês que estiveram aqui com a gente também, eu acho que todo mundo ficou escutando a gente tanto assim que não teve nem pergunta, né, Thaís? Porque eu acho que as pessoas foram, sabe, assim, sabe quando curte, né? Quando não fica aquela coisa mais isso e aquilo e aquele outro, né? Então, acho que o pessoal curtiu muito aqui, né? Acho que teve muita mulher que assistiu, né? Assim, nós psicólogos, a gente está nessa conexão toda aí, né? Com esse feminino, com essa mulher, né? Então, muito bom. Muito, muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada. E vamos marcar outras vezes, né, Thaís? Um beijo. Sim. Tchau, Tchau, prazer, tchau. querida. Tchau, tchau, gente. Ó, estão dizendo que a gente foi clara e objetiva. Ótimo. Ai, que bom, fico feliz. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.